Olá, meu povo, tudo bem com você? Espero que sim, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que a paz do Senhor reine sobre o seu lar. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor? Estão comigo? Só que antes eu faço aquele pedido que eu sempre tenho feito. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar e se não for inscrito, se inscreva no canal. É muito importante que você faça isso para que nós possamos crescer nesta plataforma e aí podemos semear muito mais a palavra do Senhor. Vamos a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais esta mensagem. Aguarde só um instantinho. Obrigado por você ter esperado até aqui. Se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de João, capítulo 3. Evangelista João, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te disser, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre de Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Amém, queridos? Então nós vemos aqui um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, ele era da seita dos fariseus, era um homem daqueles que andavam naqueles grupos que viviam questionando Jesus. Nós vemos, por exemplo, aqui nos evangelhos, muitas situações em que aqueles homens tentam pegar Jesus numa situação de colocá-lo numa situação difícil. Quando nós vemos aqui no livro de João mesmo, no capítulo 8, quando é trazida aquela mulher que foi flagrada em adultério, eles trazem aquela mulher e tentam, de alguma forma, colocar Jesus numa situação difícil. Quando eles falam que aquela mulher foi flagrada em adultério e a lei de Moisés diz que essas pessoas têm que ser apedrejadas. E perguntam para Jesus: o que o Senhor nos diz sobre isso? E Jesus dá aquela resposta que se tornou famosa, né? Inclusive virou música, virou uma série de muitas coisas se fala em torno disso aí, quando ele diz: aquele que não tem pecado que atire então a primeira pedra. Mas aqueles homens, na realidade, os fariseus, o que eles queriam não era determinar que fosse feita justiça, não, eles queriam colocar Jesus numa situação difícil. Mas a gente percebe também, quando a gente lê o texto aqui, este homem Nicodemos, que também era um fariseu, mas a gente percebe que ele cria em Jesus. Mesmo fazendo parte daquela seita dos fariseus, vendo talvez o que os fariseus faziam para tentar, de alguma forma, pegar Jesus numa situação difícil que ele não soubesse responder, mas a gente percebe que este homem, por causa da atitude que ele teve de buscar por Jesus, para tirar suas dúvidas,
ele cria que Jesus era o Filho de Deus. Tanto que nós lemos aqui que ele fala que ninguém pode fazer os sinais que ele fazia se não fosse da parte de Deus, se não viesse de Deus. Então, Nicodemos sabia que Jesus era um homem de Deus e, naturalmente, aquilo que Jesus estava falando desde quando ele começa o seu ministério, se intitulando o Filho de Deus, aquele que viria para a libertação do povo, ele tinha certeza que Jesus era aquele homem, mas ele tinha dúvidas. E aí ele foi tirar essa dúvida com Jesus, quando nós encontramos aqui nesse diálogo, quando ele ouve de Jesus que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aí criou uma confusão na cabeça de Nicodemos, que ele pensou: mas Jesus, como é que pode um homem velho nascer de novo? Vai voltar para o ventre da mãe? Porque na realidade ele não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. E aí Jesus explica para ele: você não está compreendendo, mas o que eu quero dizer é: quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. E aí eu quero ver o que nós podemos tirar de ensino nesta palavra que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos era da seita dos fariseus, como eu falei, todavia acreditou que Jesus era mestre da parte de Deus. Ou seja, quando a gente vê a atitude de Nicodemos procurar por Jesus, a gente entende que todas as pessoas podem e devem aceitar, ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer e tirar as suas conclusões. E podemos mudar também. Nicodemos, na realidade, ele estava buscando por uma mudança. Quando ele foi, porque senão ele não teria procurado por Jesus. Porque se fosse alguma dúvida que ele tivesse, mas que fosse para criar uma afronta para Jesus, ele não precisava procurar Jesus em particular. Procurar Jesus na noite, num horário que ninguém estava ali para ver o que ele ia perguntar. Ele podia questionar Jesus durante o tempo que eles andavam ali, junto ali, tentando fazer os questionamentos. Ele não tinha necessidade de procurar Jesus na calada da noite. Quando ele faz isso, ele dá uma demonstração de que ele acreditava que Jesus era realmente o Filho de Deus, que Jesus era realmente mestre vindo da parte de Deus e que ele poderia, através daquilo que Jesus lhe mostrasse, ele poderia ter um novo conceito. Então é muitas vezes isso que acontece no nosso meio. Pessoas muitas vezes nos ouvem falar do amor de Cristo, mas não querem saber de tirar suas dúvidas. E muitas vezes você encontra uma pessoa, você fala, aquela pessoa questiona várias coisas, mas elas não querem ouvir aquilo que você tem para falar da parte de Deus. Diferente de Nicodemos. Nicodemos foi procurar Jesus por causa disso. Então nós hoje, no nosso dia a dia, nós que, principalmente as pessoas que ainda não tinham a firmeza, a certeza de que Jesus é Senhor, essas pessoas precisam procurar quem sabe para que as pessoas lhe expliquem. Aí nós vemos o que diz lá no livro de João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, se nós queremos libertação na nossa vida, se nós queremos a liberdade de poder entender o que está acontecendo, nós precisamos buscar por essa verdade. E essa verdade nós buscamos aonde? Buscamos em Cristo, buscamos na sua palavra. Jesus, quando interpelado por Nicodemos, diz que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E este nascimento é o da água e do Espírito. Mas como funciona isso? De que forma nós podemos entender esta passagem que Jesus está falando? Como funciona? O que é nascer da água, primeiramente? João, o Batista, pregava no deserto o batismo para arrependimento. Então, quando se fala em nascer da água, nós citamos, eu quero estar citando aqui aquele batismo que João estava fazendo no deserto, que nós vemos no começo lá no livro de Mateus. Quando João estava fazendo aquele batismo no deserto, que todas as pessoas vinham ao seu batismo, ele falava sobre o arrependimento, porque ele dizia: o reino de Deus está chegando, está próximo, então arrependei-vos, para que vocês possam alcançar o reino de Deus. Então eu entendo que o batismo, o nascer das águas é o arrependimento. Então
quando a gente faz o batismo de uma pessoa, isso já trazendo para o nosso tempo, a gente faz o batismo de uma pessoa como? Aquela pessoa, primeiramente, ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela frequenta uma igreja, ela frequenta aí uma célula e ela reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, porque é através da pregação da palavra que vai nos trazer essa convicção, essa fé. E quando essa pessoa entende que Jesus é o único que pode trazer salvação e vida eterna para ela, ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Inicialmente, ela vai aceitar Jesus porque algo na palavra de Deus falou fortemente com essa pessoa. E aí é onde eu falo que tem que vir e virar o arrependimento. Quando a palavra de Deus calar fundo dentro do coração dessa pessoa, essa pessoa vai sentir realmente o desejo de mudança. Ela vai precisar, ela vai dizer, não, aquilo que eu estou vivendo não posso continuar. É onde chega aquilo que eu chamo do arrependimento. Então, quando há o arrependimento, esse é o nascer das águas que eu quero dizer, porque precisa haver um arrependimento para que aquela pessoa realmente ela nasça das águas. Então, quando acontece aquele arrependimento, nós nas igrejas de hoje, trazendo para os nossos dias, nós ensinamos através de um discipulado para aquela pessoa como ela tem que proceder dali para frente, quem é Jesus e o que Jesus vai fazer na vida dela, como que Jesus vai agir na vida dela, e tudo isso a gente faz e levamos essa pessoa ao batismo nas águas. Aí onde eu falo novamente que esse nascer das águas está referindo-se ao arrependimento, pelo menos é uma convicção minha. Talvez outras pessoas possam dar outras explicações, mas eu estou falando aquilo que eu entendo. O arrependimento leva pessoas ao batismo. Quando leva ao batismo nas águas, há uma simbologia por trás de tudo aquilo. Quando aquela pessoa faz a sua confissão ali, diante de Deus e diante dos homens, e ela é colocada, mergulhada nas águas, aquilo ali representa a morte da pessoa, por causa do arrependimento. Ela se arrepende da vida que ela levava, então ela morre para este mundo. Quando ela é mergulhada nas águas, ela é sepultada para o mundo. Ou seja, aquela pessoa que antes praticava tudo aquilo que o mundo tem como regras, tudo aquilo que o mundo tem como determinações, tudo aquilo que o mundo tem para apresentar para a pessoa, quando a pessoa se arrepende e ela confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, ela se arrepende, ela é morta para aquele mundo, ela morreu para o mundo. Aí quando nós mergulhamos aquela pessoa nas águas, aquela pessoa está naquele momento simbolizando o sepultamento do velho homem, da velha criatura. E quando essa pessoa é trazida de volta, é simbolizando um novo nascimento, o nascimento para Cristo, o nascimento para uma nova vida, o nascimento para uma nova história na vida daquela pessoa. Então, isso é o que eu entendo como o nascer das águas. E aí, quando eu falo nascer do Espírito, o nascer do Espírito é a seguinte situação: quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em você, mas ainda não é o nascimento totalmente do Espírito. Ele vem habitar em você, ele tem que fazer algo na sua vida, e esse algo na sua vida é o que vai fazer com que mais adiante você realmente nasça do Espírito. Por quê? Porque aí você vai renovar a tua existência, você vai renovar a sua vida como nova criatura, e aí sim, com o Espírito Santo habitando em mim, habitando em você, é o nascimento no Espírito. Porque você se arrependeu dos seus pecados, você aceitou a mudança, você aceitou, a partir dali você não viver mais para o mundo, mas viver para Deus, viver para Cristo. Aí sim, você batizado com o Espírito Santo habitando em você, você pode dizer que você nasceu da água e do Espírito, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, alguém que vai a partir dali seguir aos caminhos que o Senhor tem determinado para você. Jesus ele fala no livro de João 14,6,
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós olhamos para isso que Jesus fala, e quando ele diz para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus, aquele que não nascer da água e do Espírito, então nós podemos fazer uma conjunção entre esta passagem que Jesus fala para Nicodemos e a outra que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e caminhamos com Jesus, o caminho que ele traçou para mim e para você é o caminho que nos leva até a vida eterna. É o caminho que nos revela a verdade da sua palavra. É o caminho que vai nos conduzir para as mansões celestiais um dia. Então, queridos, que nós possamos verdadeiramente entender essa situação. Se você ainda não aceitou Jesus na sua vida como teu Senhor e Salvador, faça isso. Faça isso porque é o primeiro passo para que você realmente comece a entender o que é o nascer de novo. Quando você aceitar Jesus na sua vida, você está demonstrando que você está se arrependendo da vida que você levava até aquele dia. E a partir dali você vai começar a caminhar de uma forma diferente nesta terra. Aí se você fez isso dentro de uma igreja ou numa célula, vá para a igreja, procure as lideranças, faça ali o seu discipulado, prepare-se para o batismo, que é o momento da simbologia que você vai morrer definitivamente para este mundo e vai renascer para Cristo. E aí sim você será uma nova criatura, e a partir daí faça com que não volte mais aos caminhos do passado. O velho homem tem que ficar morto lá na cruz, aquele velho homem tem que estar sepultado no batismo. Então você será verdadeiramente uma nova criatura. Quero dizer para você que está me escutando, você que está me ouvindo, que está me assistindo, muitas pessoas, muitas vezes elas vão para uma igreja, por causa de uma palavra, elas aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Às vezes, no meio do caminho, a caminho de um batismo, essas pessoas desistem. Sabe por quê? Porque na realidade não houve um arrependimento na vida dela, não houve uma mudança de direção. E isso, quando se fala de arrependimento, se fala de mudança de direção. Você está indo numa direção e você vai entrar em outra. Então, quando isso não acontece, é muito provável que aquela pessoa, antes mesmo de passar pelo batismo nas águas, esta pessoa desista de tudo. E às vezes aquela pessoa também não passou por um arrependimento, mas ela acaba ficando na igreja e passa pelo batismo. Na realidade, ela vai tomar um banho apenas. Então, que a nossa vida, a nossa história com Jesus não seja, por exemplo, uma caminhada simplesmente porque você está no lugar em que você gosta das pessoas. Você tem que amar primeiramente ao Senhor e você tem que viver para Ele a partir dali. Outra coisa que eu quero deixar bem registrado aqui para quem está me ouvindo: não esteja numa igreja, não vá para uma igreja apenas pelo medo do inferno, mas vá por amor a Deus. Vá porque você ama a Deus acima de todas as coisas. Você será salvo verdadeiramente quando você age dessa forma. Eu vejo, por exemplo, que tem pessoas que elas estão na igreja e você não percebe mudanças naquela pessoa. A pessoa continua vivendo uma vida como vivia antes. Ela muda em poucas coisas, mas, por exemplo, ela não tem prazer nas coisas do reino. Essa pessoa não tem prazer em caminhar com as outras pessoas que estão caminhando com Jesus. Essas pessoas não têm o prazer de estar na igreja. Ela vai ir para a igreja num dia de culto, às vezes é um peso para aquela pessoa. Então uma pessoa dessa, ela não nasceu de novo. Ela não nasceu da água do Espírito, às vezes ela foi até batizada. O Espírito Santo está ali do lado dela, tentando convencê-la dos caminhos que ela está caminhando e ela não consegue entender. Então, queridos, que nós possamos buscar em Deus aquilo que é o entendimento da sua palavra, o entendimento de tudo aquilo que precisa ser feito para que nós verdadeiramente sejamos um servo fiel, um servo renovado. Que Deus venha renovar o nosso entendimento todos os dias e que nós possamos nos precaver de todas as coisas do mundo, nos distanciarmos daquilo ali. Eu costumo dizer, o mundo não tem nada para nós. Mas quando eu falo o mundo não tem nada para nós, é na questão espiritual.
porque este mundo é o mundo que nós vivemos. Nós vamos ter que viver nele enquanto o Senhor não voltar para nos buscar ou quando a gente não sair daqui. Mas nós precisamos sim viver nesse mundo, mas não precisamos estar mancomunados com as coisas dele. Nós não precisamos viver para este mundo. É diferente de você viver no mundo e viver para o mundo. Como é diferente você pecar ou você viver na prática do pecado. São duas coisas diferentes. Uma coisa é nós pecarmos, porque nós somos pecadores. Temos a essência do pecado que já nasce em nós, que já vem lá do primeiro homem, de Adão. É uma essência de pecado que faz com que o homem nasça já com ela. Por isso nós temos ali, por exemplo, as crianças que não têm entendimento e elas não têm pecado. Mas não quer dizer que não tenha nelas a essência do pecado. Quando chega no tempo que ela se torna adulta, que ela acaba tendo entendimento, ela começa assim a agir no pecado. Agora existe uma diferença muito grande entre você pecar e você viver na prática do pecado. O pecado é do homem, o perdoar é de Deus. Agora o viver na prática do pecado, aí a situação é realmente muito difícil. Então a gente precisa compreender isso. E eu entendo, volto a dizer, o nascer da água do Espírito é isso, é o arrependimento. É você se dobrar diante do Senhor Jesus, se render a Ele, e aí sim você passar por tudo aquilo que nós entendemos que hoje é necessário, amanhã você passar pelo batismo, que é a confirmação, é uma aliança que você faz com o Senhor. Queridos, que você possa usar essa palavra de uma forma muito boa na sua vida, de você compreender aquilo que Deus tem para você. Eu quero orar com você nesse momento, mas não esqueça, o arrependimento é o primeiro passo para que o homem possa dizer que está nascendo da água e do Espírito e um dia ele possa alcançar as mansões celestiais. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por mais esta rica oportunidade que o Senhor me concede, de estar aqui para ministrar a Tua palavra mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que eu pude transmitir às pessoas. Que cada uma que ouvir esta mensagem possa encontrar uma solução para os seus problemas, possa encontrar uma direção para a sua vida e que tudo seja para a glória do Teu nome. Te louvo, Senhor, neste dia, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por você estar aqui até agora comigo. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.